Boa noite, irmãos. Nós vamos nos cumprimentar uns aos outros. Você que não é pontepretano, fique em pé e ajude a cumprimentar, confortar e consolar o coração dos nossos queridos irmãos que estão chateados, estão tristes, desanimados. Fique em pé, por favor. Vamos lá. Ok, muito bom, muito bom. Eu louvo a Deus por sua vida, obrigado por ter vindo hoje à noite. Eu sei que feriado prolongado, você poderia ter decidido ficar em casa. Que bom que você não fez isso, que bom que você está aqui conosco. Nós começamos hoje pela manhã uma série chamada Colocando a Casa em Ordem. Colocando a casa em ordem, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, o profeta Isaías, em nome de Deus, ele disse para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua casa. Essa é uma boa palavra para nós, nesse mês que iniciamos hoje, que é o mês da família. Domingo que vem nós vamos ter essa reunião gostosa, lá no CF, na parte da manhã. Não tem café da manhã, a hora que chega lá não. A gente chega às 10h30 para o culto, para a ceia e depois o almoço juntos. Mas estamos começando esse mês da família, colocando a casa em ordem. E nós começamos hoje pela manhã, considerando o básico do básico. O lar, ele é feito por homem e por mulher, por um marido e por uma esposa. Eles são a base do lar. Nós começamos definindo o que é ser mulher, o que é ser do sexo feminino, o que é receber de Deus o chamado para ser mulher, mãe, esposa, filha. E eu falei que hoje à noite nós iríamos estar resgatando aqui, relembrando e reafirmando o que nós cremos sobre o que é ser homem. Vimos pela manhã o que é ser mulher, agora o que é ser homem, colocando a casa em ordem. Vamos lá então. Através dessa mensagem nós temos vários textos bíblicos, não tem um texto inicial agora no princípio da mensagem. Mas voltando-se para Deus, quando vamos tratar dessas questões, nós não vamos atrás de um psicólogo, do psiquiatra, de um filósofo, a gente vai atrás de Deus, vamos à palavra dele, livro de Gênesis. O que você encontra quando você pensa o que é ser homem de verdade? Você vai para o livro de Gênesis e você encontra que no princípio Deus criou os céus e a terra. Na terra ele preparou um lindo e perfeito jardim, um verdadeiro paraíso. Depois ele criou o homem à sua imagem e semelhança, um ser racional, inteligente, puro, santo, sincero, amoroso, produtivo, trabalhador, fiel, justo, bondoso, criativo, sociável, responsável, digno de confiança e respeito. Assim era o primeiro homem. O Senhor deu a esse homem o paraíso por casa, por trabalho, por fonte de propósito, valor e autoridade. Para evitar a solidão, Deus lhe deu uma companheira, instituiu o matrimônio, essa bênção chamada família. Ok? Então nós temos uma aliança de amor, fidelidade, felicidade, bênção, responsabilidade. Homem e mulher. O homem lidera com sabedoria e amor a sua esposa, seus filhos. A mulher auxilia, apoia e ajuda esse homem. A mulher auxilia, apoia e ajuda esse homem. Mulheres, isso não é degradante. Você ser uma auxiliadora não é nada degradante. Especialmente quando aquele que você apoia é uma pessoa que a lidera com sabedoria e amor, dando em primeiro lugar o exemplo e não só ordens. Isso não é degradante, porque a Bíblia fala que o próprio Deus é nosso auxiliador e apoiador. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6, citando Salmo 118, o autor sagrado fala assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens. Então a mulher, ela apoia o homem, assim como Deus nos apoia, e Deus não é pequeno pelo fato de ser nosso ajudador. Ok, juntos Adão e Eva, como um time, deveriam conviver, trabalhar e glorificar a Deus. Um homem, uma mulher, uma só carne, casados e em uma só aliança com Deus. A Eva sabia o que era ser mulher, esposa e mãe, e ela sentia-se honrada e realizada com aquilo.
Adão sabia o que era ser homem, esposo e pai, e ele sentia-se honrado e realizado com aquela posição que Deus havia lhe dado. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda, nós temos a tragédia das tragédias. A serpente ataca a Eva, distorcendo a palavra de Deus. Falamos há 3 domingos atrás sobre o perigo da palavra de Deus distorcida. E a serpente é uma expert, o diabo é um expert em distorcer a verdade que nós tanto amamos e respeitamos. E, infelizmente, quando a serpente ataca a Eva, infelizmente Adão, ele foi omisso e irresponsável. E assim entrou o pecado, a rebeldia contra Deus. Homem e mulher se revoltaram contra a autoridade do Criador. O pecado os afastou da presença de Deus, do seu amor e da sabedoria. Como diz o livro de Romanos, no capítulo 1, os homens, dizendo-se sábios, ou pensando que são sábios, tornaram-se loucos, trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. Numa igreja onde a Bíblia é pregada, você, em todos os cultos, você vai estar sendo apresentado as verdades, as realidades de Deus. Mas quando você sai da igreja, cuidado, tem muita verdade lá fora, tem muita mentira, tem muita meia-verdade, tem verdade distorcida lá fora. E a verdade afeta a nossa cosmovisão. E quando a sua cosmovisão é formatada por uma meia-verdade, pronto, você vai começar agora a escolher de forma errônea, de forma equivocada. Então o que você pensa? Esse sermão, por exemplo, é muito importante para você, porque aquilo que você concordar vai mudar seu jeito de ver, de decidir, de escolher, de viver. Mas enfim, por isso, por causa da queda, a maioria dos homens, por causa da queda de Adão e Eva, e esse pecado de nossos pais, Adão e Eva, passou para nós. O pecado é hereditário, ele vem de pai para filho, e o pecado chegou, nós nascemos já no pecado. Por isso a maioria dos homens, hoje em dia, já nem sabe mais o que é ser homem. E por isso a necessidade de pregarmos hoje de manhã o que é ser mulher. A sociedade está confusa. Você anda pela Avenida Francisco Glicério, você vê tantas pessoas se vestindo de forma confusa, de forma esquisita, de forma grotesca até. A maioria das mulheres não sabe mais o que é ser mulher, a maioria dos homens não sabe mais o que é ser homem. Então hoje a pergunta é: o que é masculinidade? O que é ser homem? O que é ser um marido, um pai, do jeito de Deus, de acordo com a criação? Vamos ver em primeiro lugar os equívocos da sociedade. Para a sociedade, o que é ser homem? Para a sociedade, ser homem é não ser, algumas pessoas pensam assim, né? Eu estou falando agora várias opiniões que a sociedade tem sobre o que é ser homem, tá bom? Algumas até discordam das outras. Para alguns, na sociedade, sem Deus, ser homem é não ser igual às mulheres. Ser homem é não ser igual às mulheres. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: para algumas pessoas alguns machos, alguns homens, eles pensam assim: ok, se a mãe abraça, beija, chora e diz eu te amo e cuida da sua aparência, ser homem é nunca abraçar, é nunca beijar, é nunca dizer eu te amo, é nunca cuidar da aparência. Ser homem é andar sujo, ser duro, não chorar. Ser homem é ser frio, insensível, bruto e desarrumado. Se tem alguém aqui que pensa desse jeito, por favor, isso é ignorância. Isso é muito rudimentar. Está na hora de você reavaliar a sua opinião. Mas dentro da sociedade também tem aqueles homens que pensam que ser homem é adquirir patrimônio e poder. Adquirir patrimônio e poder. Olha meu carro, olha minha moto, olha minha empresa, olha minha lancha, olha meu salário, olha minhas conquistas, olha meu projeto, olha meu sucesso pessoal. O homem que pensa desse jeito, ele costuma tratar a sua esposa como um dos seus troféus, tratar os seus filhos, sua família, como uma das suas conquistas. E ele espera que a esposa seja bonita, fique ao seu lado e cale a boca. Ele está mais preocupado com os seus lucros, ele está mais preocupado com o seu patrimônio, do que com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Que coração miserável, que mesquinho, que coração pobre. Para outros, ser homem é ser respeitado e temido. Tem homem que tem essa necessidade de ser temido. Ele acha que se ele não for temido, ele não está sendo homem. Por isso, ele vive de cara fechada, desconfiado e desconfiando de todo mundo dentro de casa, irritado com as brincadeiras. Ele desenvolve um jeitão durão, intimidador, violento e perigoso.
Esposa e filhos têm medo dele. Isso é horrível. Isso é uma coisa doentia, na minha opinião. Tem outros que acham que ser homem é ser mandão, é ser o sargentão da casa. Aqueles que pensam desse jeito normalmente são maridos que gritam com a esposa, gritam com o cachorro, gritam com os filhos. Em casa, no trabalho, na igreja, ele precisa ter a última palavra, ele precisa estar no controle de tudo, senão ele acha que ele está sendo uma marica, que ele não está sendo homem de verdade. Dificilmente esse homem consegue sentar, ouvir, reconhecer seus erros. Por quê? Porque ele é mandão, ele é dono da verdade, ele é abusivo, ele é chato, ele tem sempre que estar ensinando os outros, ele parece que não tem nada a aprender com os outros. Você está falando com ele, no meio da sua fala, ele te corta, ele já tem o que te ensinar, o que te corrigir, ele é um chato. E se você é uma pessoa assim, deixa eu dizer para você, você é um mala sem alça. Você muda, você precisa mudar. Hoje nessa noite, olha para Cristo e mude o seu jeitão de ser. Larga a mão de ser mandão. Tem outros homens que na nossa sociedade que acham que ser homem é curtir a vida. Ser homem é curtir a vida. Normalmente esses camaradas que pensam assim, eles levam 6 anos para terminar o colegial, que todo mundo termina em 2, 3 anos. Eles levam 14 anos para terminar a faculdade. Com 30, 40 anos, eles ainda moram com os pais, namoram uma menina de 16 anos. Eles fazem o que querem, quando querem e como querem. A culpa é dos pais. Esses homens não conseguem acertar ou manter-se no emprego, por exemplo. Se mora sozinho, a sua mãe ainda vem limpar o seu apartamento, lavar sua roupa, pagar suas contas. E se é casado, ele até tem a proposta ridícula de falar, olha, você trabalha, eu fico em casa administrando o lar. Já vi homens falando isso. São chamados os famosos pitbulls, que não querem sair de casa. 40 anos ainda morando com a mamãe, dependendo da mamãe. Homem, se você é assim, está na hora de crescer. Está na hora de você crescer. Chega de dar uma de Peter Pan, né? Tem outros que pensam que ser homem é trabalhar e pagar as contas. Dentro da igreja, acho que esse é o tipo que a gente mais encontra. Ser homem é trabalhar, pagar as contas. Pastor, minha esposa não tem que reclamar. Eu trabalho, chego, o salário eu nem pego nada, eu ponho lá, deixo para a patroa, ela cuida de tudo. E assim ele se sente o responsável dos responsáveis. Ele pensa que trabalhando e pagando as contas está tudo muito bem. Ele não se envolve com a esposa, com os filhos. Ele está sempre trabalhando, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. Se não está trabalhando, quando está em casa, ele está dormindo, ou está consertando alguma coisa. Parece bonito, parece legal, mas se você perceber esse homem, ele nunca senta para conversar, para rir, para compartilhar, para ouvir, para aconselhar, para orar. Ele sempre foge e se esconde atrás de uma tarefa, fora ou dentro de casa. Na Bíblia tem aquela Marta, que Jesus fala, Marta, Marta. Esse aqui seria o Martinho. Ele é um alienado, ele é um xaropinho. Tem outros que pensam que ser homem é ser super espiritual. Ser super espiritual. Esse aqui é aquele camarada que não sai da igreja, só usa camiseta evangélica, caneta, chaveiro, agenda, perfume gospel. O vidro do carro dele está escrito propriedade exclusiva de Jesus bem grande. Até os animais dele recebem nomes bíblicos. O gato é Jezabel, o cachorro é Pilatos. Até o toque do celular dele é uma parada de sucesso evangélica. Você liga para o camarada, e já aconteceu isso comigo, liguei para o irmão da minha igreja, e tem uma música lá, a minha bênção tem sabor de mel, tem sabor de mel, alô, tudo bem? O homem que é desse jeito, ele é um alienado, ele só pensa e fala sobre igreja e Bíblia, não sabe falar de outra coisa. No almoço, a oração dele é tão longa que esfria a comida, os filhos ficam desanimados. Na mesa, o filho resmunga dizendo, pai, estou com sede. Ele fala, sede da palavra? A família quer distrair na mesa, falar sobre trabalho, futebol, economia, paquera, novidades. Ele só quer falar sobre os jebuseus, os heteus, os amorreus, os heveus, os fariseus. E tem aquele homem que acha que ser homem é ser divertido. Ser homem é ser uma pessoa divertida, de bem com a vida, bom vivant. Para este, o importante é divertir-se com os amigos e divertir os amigos. E normalmente ele é a vida da festa, ele sabe todas as piadas, todas as tiradas.
Todo mundo gosta dele, só que ninguém o respeita. Todo mundo gosta dele na hora do happy hour, mas ninguém o respeita como uma pessoa séria. Ele é muito engraçado, faz piada até de coisas sérias, trágicas e sagradas. O problema é que isso o torna uma pessoa leviana, uma pessoa sem conteúdo, sem convicção, sem liderança, inútil para coisas sérias e importantes. Quem vive com um pai assim, com um marido assim, acaba cansando dessas brincadeiras, desse humor constante, acaba se enjoando das suas piadas. É patético. Vold Buchmann é um pastor que eu admiro bastante. Vold Buchmann, ele falou que a sociedade avalia um homem baseado no campo, na cama e na carteira. E ele resumiu tudo isso que eu falei aqui. Para a sociedade, Buchmann fala assim que para a sociedade, o homem que é homem, ele é bom de campo, ou ele é bom de cama, ou ele é bom de carteira. Ele é bom de campo. Ele é homem de verdade para a sociedade se ele é bom de campo, quer dizer, se ele é atlético, habilidoso, bem-sucedido no mundo dos esportes. Ou se ele é bom de cama, se ele é bonito, sarado, romântico, sexy, conquistador. Para a sociedade, ele é homem se ele é bom de carteira, se ele tem grana, dinheiro, para bancar as coisas, comprar as coisas. E para Deus, o que é ser homem de verdade? Vamos à mensagem de hoje. O que é ser um homem de verdade? Se perguntássemos isso a Deus, o que é ser um homem de verdade, Senhor Deus, meu Pai? A resposta de Deus seria: olhe para meu Filho Jesus Cristo. Ele é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Imita meu Filho Jesus Cristo e você estará se aproximando da verdadeira hombridade. Imita meu Filho Jesus Cristo nas suas ações, atitudes, com a ajuda dEle, com o poder dEle, com o exemplo dEle. Você pode se tornar um homem de verdade. Deus diria para nós: olha, vocês nasceram influenciados, impactados, contaminados pelas atitudes, pelos pecados e tendências de Adão. Adão foi omisso, irresponsável. Vocês têm que correr para Cristo. Ao Cristo que, ao contrário de Adão, assumiu responsabilidades. Jesus não fugiu da cruz, ele assumiu a cruz. Então nós temos que aprender como Adão, aprender com Jesus, a assumir nossas responsabilidades pessoais. Jesus assumiu suas responsabilidades pessoais. A Bíblia fala que Jesus foi obediente e fiel para com seus pais terrenos e para com Deus, o Pai Celestial. Que Jesus foi educado e responsável para com a sociedade, para com as pessoas com quem convivia com ele e também para com Deus. O versículo está em Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52, descrevendo a adolescência, juventude de Jesus. Falava assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus, mas não só diante de Deus, senão ele talvez poderia ser um beato, um esquisito, mas ele crescia também em sabedoria, estatura e graça diante dos homens também. Era uma pessoa sociável. Começa seu ministério não no mosteiro, ele começa seu ministério num casamento, sociabilizando com muita gente, por muitos dias. Aquele casamento durava vários dias, e Jesus estava lá. Jesus não era um alienado, um esquisito, um homem que ficava só com a Bíblia debaixo do braço e fazendo oração pelos cantos, e só falando sobre os jebuseus, os heveus e os heveus, etc. Jesus Cristo, ele foi obediente e fiel para com seus pais, para com Deus. Jesus Cristo levou sua vida familiar, sua fé, sua religião, seus estudos e o seu trabalho a sério. Tanto é que Marcos capítulo 6, versículo 3, quando Jesus volta para a sua cidade natal, fala que a sua cidade, ali na sua cidade, as pessoas o reconheceram, falam: ei, esse daí não é o carpinteiro. Em outras palavras, antes dele começar o seu ministério espiritual, ele trabalhou seguindo a profissão do seu pai, como era costume daqueles dias, e ele foi reconhecido como o carpinteiro. Jesus, ele não só assumiu suas responsabilidades pessoais, mas Jesus assumiu também as nossas responsabilidades, a minha responsabilidade, o meu pecado contra Deus, e os resolveu por mim.
E isso é a essência do Evangelho. Então, homens, ser homem, o que é? Ser homem, de acordo com o princípio da palavra de Deus, é você ser uma pessoa que assume suas responsabilidades, dá conta delas e, além disso, assume responsabilidade de outras pessoas, ajuda outras pessoas também a crescer. Eu citei hoje pela manhã a definição de John Piper para as mulheres, quero citar a definição de John Piper para os homens. Olha o que John Piper fala para os homens. O que é ser homem? Qual que é a coisa principal no ser homem, no receber de Deus esse chamado, não só para a vida, mas para viver como homem? John Piper fala: no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem com as mulheres. No cerne, tem muitas outras coisas. John Piper fala, eu vou falar sobre o coração da masculinidade. No cerne da masculinidade, a coisa principal, está um senso de responsabilidade benevolente para com as mulheres, para liderá-las, para prover e para protegê-las. Esse é o papel do homem. Veja bem que é uma coisa muito natural para um homem, se ele está, vamos dizer, numa noite escura, perto do cemitério, ele está aguardando no ponto de ônibus, 11 horas da noite, o último ônibus que vai passar, e tem ali, 3, 4, 5 moças, mulheres, e aparece um bêbado, aparece um homem andando no meio da rua, e ele começa vindo para o lado das mulheres, e sabe lá o que ele vai fazer. Naturalmente, mesmo o incrédulo, mesmo um homem que não teme a Deus, ele vai sentir o seguinte: é minha responsabilidade defender essas mulheres. Aqui não tem minha mãe, minha irmã, minha esposa, mas são mulheres. E é papel do homem, está no cerne da masculinidade feminina, defender as mulheres, prover, liderá-las. E cabe a ele arriscar a sua vida para defender aquelas mulheres. E se ele não fizer isso, e muitas vezes não faz, mas morre de vergonha depois. Se sente mal depois, por não ter feito, porque ele sabe que ele foi omisso ao chamado de Deus na sua masculinidade. É verdade ou não é? Quando eu e a Vange éramos mais bagunceiros, nós compramos uma câmera, uma primeira das câmeras que saíram pequenas, portáteis, e começamos a fazer piadas práticas com as pessoas. Tinha um amigo nosso, morava em cima de uma loja, numa avenida. Em cima da loja estava o apartamento dele. São José dos Campos, estava muito calor, as janelas do apartamento todas abertas, e nós combinamos com outros amigos e fizemos o seguinte: ficamos filmando, dava para ver a família assistindo televisão, e a gente desligou o telefone, para ele não chamar a polícia, e desligamos depois a luz, a chave geral, que era aqui embaixo. Desligamos a luz e tudo apagou, e a gente ficou filmando. Então, quando a gente filmando, depois nós vimos isso vez após vez, e demos muita risada. E o que nós fizemos foi o seguinte: pegamos o carro dele antes disso, preparamos o carro dele, afastamos o carro dele, que era fácil de abrir a porta, e nós abrimos o capô, abrimos a porta, ligamos a luz, deixamos como se o carro estivesse para ser roubado. E 2 rapazes colocaram aqueles bonés de manos assim, e camisa preta, e ficaram a postos. E daí, apagaram a luz, e eu filmando aqui. Daí, filmando, a gente escutava, quando apagou a luz, a família toda assim, televisão fez assim, né? E pegou aqui na câmera. Aí eles falam, Daí, o marido logo saiu na janela, falou, mas está tudo aceso no bairro. Daí ele olhou embaixo, viu no carro 2 homens estranhos mexendo no carro dele, com a farola, tudo aberto. A hora que ele falou, ô seu, e não saiu palavrão, porque ele é crente, ele é fiel a Deus. E ficou naquele, ô seus, e os rapazes saíram correndo, assim, tipo, fomos descobertos, saíram correndo. E ele falou, Wanda, chama a polícia, tal. E eu comecei a contar os nomes. E daí, o que aconteceu? Na filmagem, finalmente ele desce para enfrentar os ladrões. Mas só que ele desce assim, a esposa na frente com uma cabo de vassoura, e ele atrás, assim. E saiu na filmagem, meus irmãos.
Isso é na filmagem. Então, tadinho. Mas está no cerne, John Piper está certo, está no cerne da masculinidade madura. Não estou falando da masculinidade mundana, madura, cristã. Está um senso de responsabilidade benevolente. O homem nasceu, ele se sente bem quando ele lidera a sua esposa, as suas filhas, e mesmo mulheres que não são esposas e filhas, mas ele tem que ser cavalheiro para com elas, ele tem que ser protetor delas, ele tem que prover, ele não é o primeiro a entrar no ônibus, ele deixa primeiro elas entrarem no ônibus, e depois, se tiver espaço, ele vai. Está no coração do homem, Deus colocou isso, a gente prover para as mulheres, nós protegermos as mulheres. Na época da guerra, por muitos anos, quem vai para a guerra é o homem, não é a mulher fica na retaguarda, cuidando do lar, cuidando dos filhos. O homem que vai para a guerra, arrisca a sua vida, morre, muitos morreram. Agora, ultimamente, as mulheres estão indo também. Eu queria dizer para você o seguinte: talvez você não seja rico, nunca será rico, você não seja forte, nunca será forte ou sarado, você não é famoso e nunca será famoso, mas você pode se tornar um homem de verdade. Como? Assumindo seus deveres, desafios, responsabilidades, diante da família, diante da igreja, diante da comunidade, diante da esposa, diante dos filhos. Como? Deixando de lado o jeitão omisso e irresponsável dos filhos de Adão, que é toda a nossa sociedade, são filhos de Adão, e eles são omissos, eles são responsáveis, para adotar o exemplo voluntarioso, responsável de Jesus Cristo. Deixando de lado o orgulho, o egoísmo, o comodismo, a preguiça, a criancice, a vaidade, a carnalidade, a prepotência e a ignorância, para buscar em Cristo força, disposição, sabedoria, humildade, altruísmo, para servir as mulheres, as crianças, de várias formas, para fazer o que precisa ser feito pela família, pela igreja, pela comunidade. Isso é ser homem de verdade. Cristo, ele nos conduz ao plano original da masculinidade. Adão, o primeiro pai, o pai federal, escolhido por Deus para nos representar. Você sabe que na Bíblia tem 2 Adãos. Tem o primeiro Adão, que errou, falhou, e temos o segundo Adão, eleito por Deus. É Jesus Cristo. O livro de Romanos fala que temos o primeiro Adão e o segundo Adão. 2 representantes, 2 cabeças federais. É assim que os teólogos tratam sobre Adão e o primeiro Adão e Jesus Cristo. E aqui neste culto tem gente que está seguindo a autoridade e o exemplo do primeiro Adão. Você precisa ser salvo, você precisa se tornar um cristão. Se tornar um cristão é você abrir mão de seguir o exemplo de Adão e seus filhos e passar a andar com Jesus e seus irmãos. E Jesus, conforme você volta-se para Ele, conforme você passa a segui-lo e servi-lo, ouvir sua palavra e com a ajuda dEle obedecer a sua palavra, Jesus mesmo conduz você ao plano original da masculinidade. Cristo nos conduz de volta ao plano original de masculinidade estabelecido por Deus em Adão antes do pecado. Adão foi criado por Deus sem pecado. Adão era um homem de verdade. Quando Jesus nos dá a conversão, o novo nascimento, quando Ele regenera o pecador, e o pecador aceita Ele, e o pecador vem para a família dEle, e vem para a palavra dEle, quando o pecador é regenerado pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, então o pecador começa a ser santificado, através do Espírito, da palavra e através da convivência com os irmãos. Você sabe que essa convivência nossa aqui é usada por Deus para estar nos santificando, nos moldando, etc. E o que acontece? Jesus, através então do Espírito Santo, da palavra, da pregação, das leituras bíblicas, da comunhão com irmãos mais amadurecidos, Jesus vai nos ensinando a ser como Adão era antes do pecado. E assim, Jesus vai nos conduzindo de volta ao plano original da masculinidade. Como que era Adão antes de cair no pecado? É o que Jesus quer que os Silas, que os homens dessa igreja sejam. Como era Adão antes de cair no pecado? Primeira coisa que a gente vê lá em Gênesis, que Adão antes do pecado, a Bíblia não fala tanto sobre ele, mas dá para nós deduzirmos pelo texto bíblico, que é bem resumido.
Adão, antes do pecado, era um homem comprometido com um trabalho que honra a Deus. Adão era um homem comprometido com um trabalho que honrava a Deus. Deus não gosta, não aceita, não abençoa homens preguiçosos. Adão, antes do pecado, era trabalhador. Ele era comprometido com a vocação profissional que Deus lhe confiou. Olha o que diz Gênesis 2, 7 a 9. Fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E em Gênesis 2,15 fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o homem cuidasse do jardim, para que o homem cultivasse o jardim. Então, antes do pecado, Adão era um homem comprometido com aquele jardim, com aquela vocação profissional que Deus havia dado para ele, com aquele trabalho, com aquela incumbência. Por isso, quando um jovem procura o pai da moça para pedi-lo em casamento, se o pai tem juízo, qual que é uma das primeiras perguntas que o pai faz? Você conhece a Cristo? Você conhece a Deus? Você leva a Deus a sério? E a próxima pergunta, que às vezes vem até antes dessas: você trabalha? Aonde você trabalha? O que você faz? Você é formado no quê? Não é isso? Qual a sua vocação? Espera-se do homem que ele seja comprometido com o trabalho, que ele não tenha medo do trabalho. Provérbios 6,6 fala o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Em Provérbios 26,13 fala assim: o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, eu não posso ir trabalhar. É isso que ele está dizendo, não dá para sair, não pode sair de casa não. Por quê? Porque a preguiça transforma o homem num covarde. Ele sempre acha uma desculpa para não trabalhar. Ele está sempre precisando que alguém o mande trabalhar. Versículo 14 fala: como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. Ele não sai da cama. A preguiça transforma o homem num dorminhoco. Depois, versículo 15: o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la até de volta à boca. A preguiça leva o homem a uma situação de ridículo. Versículo 16: o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Olha esse versículo: o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. A preguiça torna o homem preguiçoso num homem orgulhoso, prepotente, folgado, cheio de razão, cheio de desculpas. Você faz uma comissão de 7 homens para aconselhá-lo, e os 7 homens uníssonos falam para ele uma coisa, e ele fala: não, vocês estão errados, eu estou certo. Vocês estão tudo errado, eu estou certo. Orgulho. Provérbios 6,11 fala: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. O preguiçoso, como disse um dos autores que eu li, o preguiçoso é alguém comprometido com a sua própria miséria. Moça, se você casar com um preguiçoso, você está encrencada para o resto da vida. E o sogro vai estar encrencado também. Coitado do pai que casa sua filha com um preguiçoso, ele vai ter que estar ajudando aquela filha o resto da vida. Era a hora daquela filha, aquele genro estar ajudando o pai, pagando a viagem do pai, pagando o hotel do pai, mas é o pai que tem que ficar pagando. Porque o preguiçoso não vai trabalhar, ele tem sempre uma desculpa, ele sempre tem uma história. Fico contente quando eu vejo irmãos passando por fase de desemprego, mas eles não... Ele fala, hoje, essa semana mesmo, um irmão dessa igreja falou: pastor, eu não estou conseguindo emprego, mas eu estou fazendo o seguinte, ele arranjou alguma coisa para fazer na área dele, coisa informal, mas está fazendo alguma coisa, para não entrar em depressão mesmo.
porque estamos vivendo dias difíceis, as pessoas querem trabalhar, não têm emprego. Mas, irmão, inventa alguma coisa, vai ajudar alguém. Vai ajudar. Tem um tempo nos Estados Unidos que me faltou serviço, não tinha serviço, eu cortava grama nas casas, era uma época que a grama parou de crescer, inverno, não tinha mais grama crescendo, era horrível para mim. E daí não tinha emprego, um colega meu, que era estudante também, ele pegou uma casa para pintar, e ele não estava dando conta, o prazo ia chegar, e eu falei, já não tem nada para fazer, eu vou te ajudar lá. Mas ele está precisando mais do que eu, ele tinha família maior do que a minha, e eu fui lá só para ajudar. E eu ajudei ele por 2 dias. E eu estava numa pior, mas eu fui só para ajudar. O que aconteceu? Domingo esse homem chega para mim, me abraça, me agradece, e falou, entregamos a casa, hein? Conseguimos, vencemos. Obrigado pela sua ajuda. E ele enfiou no meu bolso da minha blusa, enviou um envelope. E irmãos, ali tinha um dinheiro que eu não esperava. E eu peguei, abri aquilo, eu corri para ele, falei, não posso receber isso, eu não trabalhei nós não combinamos nada, eu não trabalhei por dia, eu trabalhei para te ajudar. Ele falou, não, mas o homem pagou mais do que eu esperava, eu estou repartindo a bênção com você, aceita. É tão gostoso quando você faz algo sem pensar, você não está esperando, mas Deus cuida de você. Mas você precisa tomar a iniciativa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz que na igreja em Tessalônica havia alguns preguiçosos. Esse pessoal, olha o papo furado deles. Eles falavam, Jesus Cristo, nós cremos, Maranata, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo vai voltar, Ele pode voltar hoje à noite. Por que eu vou trabalhar amanhã? Por que eu vou correr atrás de emprego? Jesus está voltando. Eu vou viver da minha poupança, eu vou viver do meu salário de desemprego, eu vou vender meu carro, eu vou vivendo porque Jesus está voltando, eu não vou ficar gastando meu tempo trabalhando, não. Isso seria trabalhar em vão. Eu vou estar louvando a Deus, lendo a Bíblia só. Mas o que Paulo fala? Paulo fala para o pastor daquela igreja, ele fala assim, se alguém nessa igreja não quer trabalhar, que também não coma. Não dê comida para a pessoa que não quer trabalhar. Paulo sabia que um método de acabar com a graça do preguiçoso é a fome. Quando bate a fome, a pessoa não tem almoço, não tem janta, ele vai dar um jeito de sair e procurar serviço. Em outras palavras, esse texto está nos ensinando que em alguns casos a igreja não deve socorrer o faminto. Cuidado com esse amor emocional seu, que quer dar comida para todo mundo. Tem gente que precisa passar fome para aprender a trabalhar. Em alguns casos, a fome é uma disciplina de Deus na vida da pessoa, na vida daquela família. De acordo com o padrão de Deus, o homem de verdade é um homem comprometido com o trabalho que honra a Deus. Não é só com trabalho que honra a Deus, porque tem trabalhos que não honram a Deus, certo? Vamos lá, em segundo lugar, como que era Adão? Adão era um homem comprometido com o trabalho, e Jesus Cristo, Ele vem e transforma nosso coração, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente se humilha na presença de Cristo, a gente abre o jogo com Ele começa a nos ensinar a ser como Adão era antes do pecado, uma pessoa comprometida com o trabalho. Quem realmente se converte, passa, se não gostava de trabalhar antes, passa a gostar de trabalhar. E entende que todo tipo de trabalho que é digno, que é honroso diante de Deus, é um trabalho, é um ministério. Não é apenas um ganha-pão, é um ministério. O que mais? O homem, Adão, antes do pecado, também era um homem comprometido com a lei de Deus. Adão, antes do pecado, era um homem comprometido com a lei de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, fala assim, e o Senhor, Deus, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Por um bom tempo, Adão foi comprometido com a lei de Deus. A lei de Deus era um mandamento só, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as outras árvores, menos desta. Enquanto Adão foi comprometido com essa única lei de Deus, tudo foi muito bem na sua vida. Ele foi bênção e ele foi abençoado, porque ele estava em ordem, em linha com a lei de Deus. A pergunta que eu faço hoje a todos os homens aqui presentes é o seguinte: você conhece a lei de Deus? Você conhece a lei de Deus? O maior mandamento de Deus no Novo Testamento para nós é que nós arrependamos-nos dos nossos pecados e creiamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você já fez isso? Você já colocou Jesus Cristo na posição certa na sua vida? Ele é seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Primeira coisa, crer em Jesus Cristo, de todo o seu coração. Dar as costas
para aquela fidelidade para com o primeiro Adão, para agora seguir o segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão fracassou, falhou, foi omisso, irresponsável, se rebelou contra Deus. Nós vamos agora atrás do Adão, que é submisso a Deus, e que obedece a Deus até ao ponto da morte e morte de cruz. O homem de verdade, de acordo com Deus, é comprometido com a palavra de Deus. É responsabilidade do homem, por exemplo, é responsabilidade do homem pastorear a sua família, pastorear sua esposa e seus filhos. Em Gênesis 3:17, interessante, olha o que diz ali, e vê que lição importante temos ali. Fala assim: quando Adão e Eva caem no pecado, Deus chega junto, olha o que Deus fala. Naquele momento de juízo, de repreensão. E ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Veja que Deus esperava que Adão liderasse a sua esposa e não fosse liderado por ela. Antes do pecado, Adão deveria liderar a sua esposa. Enquanto ele fez isso, tudo foi bem. Mas quando ele deixou a esposa liderar, escolher se vamos na igreja, não vamos, que igreja que vamos, se vamos ler a Bíblia, se não vamos, se vamos orar, se não vamos. Quando a mulher começa a liderar, o homem está deixando de ser homem de verdade, de acordo com a palavra de Deus. Lá em Efésios 6,4, outro versículo, onde a palavra pais não se refere a papai e mamãe, mas se refere a papai. Apenas papai. Lá em Efésios 6,4 fala: pais, criem seus filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. A responsabilidade é do pai. E ele conta com a ajuda da mãe. Ele pode delegar essa responsabilidade quando ele viaja, quando ele está fora de casa, em trabalho. Ele delega responsabilidade e autoridade para a mãe, de cuidar dos filhos. Mas a responsabilidade principal, primordial, é dele. É errado quando o pai está em casa, a mãe fica disciplinando os filhos. O pai tem que fazer isso. Os filhos têm que saber que é o pai quem é responsável diante de Deus pela criação dos filhos, segundo a instrução do Senhor. E o próprio texto fala: e pais, não provoqueis seus filhos à ira. E o pai provoca o filho à ira, sabe como? Deixando para lá, deixando barato. Ou sendo severo demais, estrito demais, sargentão. Dois extremos, permissividade e autoritarismo, dois extremos. Os pais têm que criar os seus filhos na demonstração do Senhor, como Jesus é paciente e amoroso conosco. Quando o homem é comprometido com a palavra de Deus, Deus abençoa esse homem. Isso é tão verdade na minha vida, na vida de tantos de vocês também. Olha esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus para Josué serve para nós também, fica tranquilo. A hermenêutica aqui não está ruim não. O que Deus fala para Josué serve para mim e para você. Josué estava dominando, segundo a vontade de Deus, ele estava liderando o povo a dominar a terra prometida. Deus, segundo a sua vontade, ele tem outra missão para mim e para você. Para você como pai, da sua família, você sabe o que Deus espera de você como pastor e sacerdote do lar. E como membro dessa igreja, você sabe o que Deus espera de nós. E o jeito de chegar lá é o mesmo que Deus dá para Josué, serve para nós. O que Deus falou para Josué? Ele fala para mim e para você, pai, homem, jovem: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado, homem, de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, a tudo que está na palavra de Deus. Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Pastores, missionários, crentes, membros de igreja, que são fiéis a Deus, que são fiéis no seu compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho o privilégio, aos 57 anos, de observar a vida de vários pastores, de vários missionários e de vários membros de igreja que são fiéis no seu temor e na sua obediência à palavra de Deus. E observo essas pessoas, a trajetória deles. Ou eles permanecem no mesmo lugar, ou eles mudam de cidade para cidade, mas o que acontece? Por causa dessa sua fidelidade à palavra de Deus, você vê que essas pessoas, eles são bem-sucedidos. São bem-sucedidos espiritualmente. São bem-sucedidos na sua vida familiar, no seu casamento. Eles são bem-sucedidos no seu ministério.
Eles morrem e deixam um legado muito bonito, muito maravilhoso. Ontem eu e a Vanger fomos participar com uma igreja aqui da região que estava celebrando o seu 25º aniversário. Igreja Batista Nova Esperança, em Paulínia. Estamos lá e acabamos de pregar e tudo mais, vem uma senhora e fala assim, não, isso foi na sexta-feira, né? Em Americana. Acabamos de pregar num encontro de casais em Americana, e uma senhora vem e fala, você é igualzinho o pastor Lauro, seu pai. E me abraçou, e me beijou, e falou do meu pai, como meu pai falou do evangelho para ela, para os pais dela, para a família dela, e batizou todo mundo. E essa senhora está com 80 e tantos anos, e ainda ela lembra-se do meu pai, com muita honra, E meu pai financeiramente deixou nada, mas deixou um legado espiritual maravilhoso, deixou um exemplo maravilhoso. E é isso daqui, serve para o meu pai, serve para mim, serve para você, serviu para Josué. Homem de verdade, se você quer a bênção de Deus, seja comprometido com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Josué, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado para obedecer toda a palavra de Deus que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Adão era um homem comprometido com o trabalho, com um trabalho que honrava a Deus. Adão era um homem comprometido com a lei de Deus. Em terceiro lugar, Adão era um homem comprometido com a prioridade da família. Adão era um homem comprometido com a prioridade da família. E Jesus, quando ele salva um homem, ele leva esse homem também a perceber que ele tem que ser comprometido com a prioridade da família. Vamos ver sobre Adão. No relato da criação, nós lemos que ao fim de cada dia que Deus estava criando, antes de criar o homem, ao final de cada dia da criação, Deus dizia assim, isto é muito bom. E viu Deus que tudo era muito bom. Mas quando ele cria o homem, a gente encontra a primeira expressão negativa no livro de Gênesis. Quando ele cria o homem está lá no jardim, sozinho, cuidando dos animais, dando nome aos animais, e fala, e Deus viu que não é bom que o homem esteja só. E daí o próprio Deus disse consigo mesmo, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus fez os peixes do mar, as aves do céu, ele falou, eis que tudo é muito bom. Mas quando ele viu o homem sozinho, sem Eva, sem Adão, sem Eva, sem a família, sem a esposa, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez para Adão uma auxiliadora idônea, uma secretária de primeira categoria. Assim Deus então celebrou o primeiro casamento, instituiu o casamento, a família, casamento que é a base da família, a célula tronco da sociedade. E Adão recebeu aquilo como fonte de bênção. Adão não ficou chateado, a mulher, que chato, mulher fala muito. Não, ele não fez isso não. O texto fala assim, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e lhe a trouxe ao homem. Primeira clonagem na história da humanidade. Daí o texto fala, então disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta é osso dos meus ossos. As pessoas que estudam o hebraico, veem aqui que o Adão, ele ficou empolgado com aquilo que ele viu na Eva. E ele ficou feliz, ele falou isso, ela não é igual ao leão, ela não é igual à girafa, ela é igual a mim, bate, a gente se casa, a gente tem tudo a ver um com o outro, ela é carne da minha carne, nós temos compatibilidade. Um homem de verdade, ele é comprometido com a prioridade da família. Mas deixa eu aqui já socorrer alguns homens aqui presentes, ou que vão ouvir essa mensagem gravada. Há exceções. Há exceções. Em Mateus capítulo 19, Jesus fala que alguns homens foram feitos eunucos por causa do reino de Deus. Alguns homens, Deus na sua providência permitiu que eles não tivessem condições de casar. Fisicamente, alguns deles até emocionalmente não sentem falta de companheira de mulher de sexo. Eles são homens, são diferentes. Eles são eunucos e se são crentes, eles deveriam se dedicar então, já que não tem família, se dedica para servir o Senhor. Algumas moças nunca vão poder se casar, nunca terão a oportunidade de casar. Então, enquanto não casa, enquanto não aparece essa bênção, vai servindo a Deus.
Cuida das coisas de Deus. Usa esse tempo para servir, para abençoar a família de Deus. Em 1 Coríntios 7, 26, Paulo recomenda que os crentes, os jovens daquela época, não se casassem por causa das tribulações presentes. A igreja estava sendo perseguida. Então Paulo fala para eles não se casar. Porque é difícil você gerenciar uma família quando você está fugindo por causa do nome de Cristo. E nós sabemos que alguns indivíduos têm um chamado especial de Deus para permanecer solteiro. Jesus teve esse chamado para permanecer solteiro e cuidar da igreja de Deus. Ele se casou com a igreja de Deus, é a noiva dele. Paulo tem esse chamado de permanecer solteiro. Um grande pastor na atualidade, já falecido, é John Stott. É um grande pastor inglês, ele permaneceu solteiro. Seus livros estão espalhados nas livrarias no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Um homem que abençoou e abençoa a igreja de Cristo. Ele não se casou. Mas a verdade é que a grande maioria de nós somos chamados para formar família. A maioria dos homens aqui presentes, que estão me ouvindo, são chamados para formar família. E a sociedade diz para nós que o homem deve evitar o casamento como se evita uma praga, uma doença, um câncer. Não é assim as piadas que a sociedade faz para alguém que está pensando em casar-se. Mas Deus diz que o homem, ele precisa ser comprometido com os valores da família. O casamento liberta o homem da imaturidade, da vaidade, do orgulho, da libertinagem, do egocentrismo, da solidão, da imoralidade sexual e suas consequências. Quando eu viajo, sempre que posso, eu levo minha esposa junto. Por quê? Por causa da imoralidade, por causa das tentações que há na estrada, nos hotéis. E com a minha esposa, essas tentações caem por terra. É muito mais fácil manter-se puro com a esposa do lado. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Por isso que todos os casais deveriam manter uma vida sexual saudável, para não deixar o companheiro, a companheira carente e suscetível às tentações, e há tantas por aí, no trabalho, na escola, na rua. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, que o corpo da mulher não pertence a ela. Mulheres, se vocês querem se casar, lembre-se disso, casando vai ter que ter sexo. Enquanto você está solteira, é proibido ter sexo. Mas quando você casa, Deus, Ele ordena o sexo. Então, se você não gosta de sexo, não se case, por favor. Senão você vai entristecer o coração de um irmãozinho querido meu. Um homem sem sexo, ele vai ficando chateado, ele vai ficando deprimido, ele vai ficando revoltado. Você está jogando bola, daqui a pouco ele dá um pontapé em você sem nada. Fala, o que aconteceu, meu irmão? Porque esse pontapé é um joguinho desse aqui. Oh, não, desculpa, mas não estou legal. Já sei, não está tendo sexo. Ele está carregado, ele está matando o cachorro a grito. Gente, a gente dá risada, mas isso é real. Não nessa igreja, tá? Nessa igreja todo mundo está muito bem, mas em outras igrejas que eu pastoreei, homens chegavam para mim, e às vezes mulheres chegavam para mim e falavam, pastor, ensina esse princípio bíblico, ensina as pessoas que isso faz parte, isso não é pecado, não é sujo, não é uma opção no casamento. Leia 1 Coríntios 7, os primeiros versículos. É melhor casar-se do que abrasar-se. E uma vez que você casa, então, quem está na chuva tem que se molhar. E não vai machucar ninguém, você fazer sexo para agradar o pai dos seus filhos, o seu marido. Mulheres da vida aí, ou universitárias, elas fazem programas por R$1.000, elas dão uma noitada linda para um homem estranho na vida delas. E elas fazem com alegria, com prazer e tudo mais, por causa de dinheiro. Você pode fazer por amor e por obediência a Deus, fazer com alegria e por prazer para o seu marido. E homens, vocês têm problemas nesta área, procurem um endocrinologista, procurem um médico. A ciência tem desenvolvido bastante, tem gente que tem alguma deficiência física, precisa de ajuda, precisa de remédio, precisa de alguma coisa. Mas sexo é muito importante dentro do casamento. Alguns homens não têm o chamado para o casamento, mas a maioria tem. E os que têm, eles têm que ser comprometidos com a prioridade da família. Comprometidos com a ideia de que família é prioridade. Família vem antes de igreja.
Família vem antes de trabalho, família vem antes de muita coisa. Família é prioridade no plano de Deus, na escala de valores de Deus. E o casamento, ele liberta o homem da imaturidade. O homem solteiro, ele é gaiatão, ele é bom vivant, ele vive para si mesmo, ele esbanja, ele não esquenta a cabeça. Se perder emprego, ele fica na casa da mãe e do pai. Mas o homem casado, ele tem que baixar a bola, ele tem que ser mais responsável, ele tem que ser mais amadurecido. Daqui a pouco a esposa, aquela linda esposa, aquela gatinha, lhe dá um filho. Pronto, acaba toda a sua vaidade. Com 20 anos, a Vanger me deu uma filha, 21 anos, me deu uma filha. E eu estava acostumado, filho de pastor, domingo à noite, camisinha bonita, tudo mais. Agora, um filhinho, uma filhinha aqui nos braços, ela está lá em cima na galeria hoje à noite. E eu estou perto dos meus amigos, de 20 anos, 21 anos. Daqui a pouco, a minha filha acabou de aumentar a voz daqui, eu preciso ir no banheiro. Eu pego ela, eu começo a fazer ela para ela arrotar. E daqui a pouco ela não arrota, ela vomita. Pá, pronto. Ali Deus vai me ensinando a parar de viver para a minha própria glória. Deixar de lado a minha vaidade e passar agora um culto cheirando vômito, aquele azedinho gostoso, né? Perfume dos perfumes. O casamento é maravilhoso, ele vai libertando o homem da sua meninice, da sua imaturidade, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egocentrismo. O homem vai deixando de ser o pavão misterioso. O casamento liberta o homem da solidão, da imoralidade e suas consequências. Como eu já falei, eu casei com 20 anos. Casei com 20 anos de idade. Meu pai precisou dar autorização para eu me casar com a Vanja. E alguns crentes da minha igreja falaram para mim, mas é muito cedo para você se casar. Precisa fazer a faculdade primeiro, termina a faculdade, depois você se casa. Mas eu não encontro um versículo na Bíblia que fala isso, termina a faculdade primeiro, depois se casa. O que eu encontro na Bíblia é o seguinte: quem encontra uma esposa, acha uma bênção do Senhor, acha uma coisa muito boa, e alcançou o favor do Senhor. A Bíblia não fala quem termina a faculdade, alcançou o favor do Senhor. A Bíblia fala, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Ela é muito mais valiosa do que rubis. Não fala que a faculdade é muito mais valiosa do que rubis. Em 1 Coríntios 7:9 fala, é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. E se eu fosse ficar esperando para terminar a bendita faculdade, eu sou normal, a Vanja é normal, 4 anos de faculdade, meu amigo, sabe o que eu ia virar um fornicário, um adúltero. Eu ia aprender a traição, eu ia aprender a fazer sexo fora do casamento. Então, para não fazer isso, para não acabar e detonar com a minha vida moral, e roubar, e perder minha paz com Deus, eu casei-me logo, terminamos a faculdade, ela estudando, ela terminou primeiro, eu terminei depois. Gente, não moramos num lugar muito simples por muitos anos, vivemos a vida de estudante, e foi uma bênção, foi uma delícia, na pureza, e não na impureza. Se eu dissesse para a Vanger, olha, os irmãos estão falando para mim que é muito cedo, que a faculdade é mais importante, é melhor eu esperar me formar primeiro, eu estaria dizendo para ela, Vanger, o diploma é mais importante do que você. O diploma é mais importante do que o casamento. O diploma é mais importante que a família. Ok, de acordo com a faculdade, o homem de verdade, ele é bom de campo, bom de cama ou bom de carteira. De acordo com a sociedade, poucos de nós aqui podemos ser homens de verdade. Que a maioria de nós aqui não é atlético, não é bonito, sarado, sexo romântico. A maioria de nós não é rico e nunca será. Então, de acordo com a sociedade, poucos de nós podemos ser homens de verdade. Mas, de acordo com a palavra de Deus, qualquer um de nós aqui pode ser um homem de verdade. Olhando para Cristo, correndo para Cristo, pedindo sua graça, submetendo-se à sua mensagem, ao seu evangelho. Nós vamos receber de Cristo não só perdão, mas vamos receber de Cristo também o poder para voltarmos ao estado original. Cristo vai nos santificar e vai nos ajudar a deixar de ser o velho Adão omisso, para ser como que o Adão antes do pecado, homem comprometido com um trabalho que honra a Deus, homem comprometido com a lei de Deus, homem comprometido com a prioridade chamada família. Para encerrar, não faz nada mal para mim, como pastor, para eu como pastor aqui, relembrar vocês sobre o Evangelho.
Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele falou: deixa eu relembrar vocês uma coisa. Eu não vou falar para vocês sobre oração, não vou falar para vocês sobre missões, vou falar para vocês sobre uma coisa muito importante, o Evangelho. Não esqueçam do Evangelho. O Evangelho é o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, depois Ele ressuscitou, ao terceiro dia, conforme as Escrituras, Ele venceu a morte. Esse é o Evangelho de Cristo. Nós já estudamos sobre isso aqui, que Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus resolveu o seu pior problema, que é pecado, culpa. Alguém colocou desta forma: o Evangelho é a maior e melhor notícia. A maior e melhor notícia, trazida do céu por Jesus Cristo. Essa notícia fala sobre o maior sacrifício. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nunca pecou. Ele morreu. Ele morreu na cruz, numa cruz romana, pelos nossos pecados. E daí a mensagem do Evangelho, essa maior notícia, não só fala do maior sacrifício, mas fala sobre o maior milagre. O maior milagre é que Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, coisa que nenhum outro líder foi capaz de fazer ou é capaz de fazer. Jesus venceu a morte. E Ele disse: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E daí nós temos na mensagem do Evangelho não só a maior notícia, o maior sacrifício, o maior milagre, nós temos a maior libertação. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem crê que Ele é o Filho do Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, quem crê nisso e passa a levar essa mensagem dele a sério, a pessoa dele a sério, a mensagem dele a sério, essa pessoa se torna uma nova criatura. A maior libertação que o ser humano pode experimentar. Como alguém disse, você só continua do jeitão que você nasceu se você quiser. Você só continua amarrado a esse pecado, essa manha, essa ignorância, essa carnalidade e essa preguiça, esse jeitão seu que não agrada, que dá problema em casa, que dá problema fora de casa. Você só continua desse jeitão pecaminoso se você quiser, porque em Cristo há solução para o seu problema. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Se alguém aqui ainda não se acertou com Deus, se alguém ainda aqui ainda não se arrependeu do seu pecado, desse estado de vida onde você faz o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, esse é o estado de pecado e rebeldia contra Deus. Você precisa mudar, você precisa se arrepender, você precisa abandonar isso, você precisa entender que esse é o seu problema maior, e você precisa correr para Cristo. Pela fé, em oração, você precisa falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero me submeter à tua autoridade, eu quero ser objeto da tua graça salvadora, eu quero ser um discípulo, um seguidor teu. Me ajuda, Jesus, perdoa meus pecados, me liberta dessa rebeldia e rebelião contra a autoridade de Deus na minha vida. E talvez tenha alguém aqui hoje que está precisando uma oração diferente. Você já entregou sua vida a Cristo, você já é do Senhor, mas através dessa mensagem Deus falou com você. Tem algumas áreas em que você ainda está longe daquilo que Deus gostaria que você estivesse. Você não tem levado a palavra de Deus a sério, e por isso você está patinando, espiritualmente falando. Sua comunhão com Deus não está onde deveria estar. Você tem vivido alguns dias da semana sem falar com Deus, sem orar, sem depender dEle. Você já dependeu de Deus dia após dia, mas hoje, não sei o que está acontecendo, você se esfriou. E você passou a viver certos dias achando que esses dias estão debaixo do seu domínio, do seu controle. Você não precisa orar, você não precisa de Deus. Esse é um tremendo engano. Esse é o caminho para a frieza espiritual, para a derrota espiritual, para o desperdício de tempo.
para a perda de bênçãos. E eu quero desafiar você a falar com Deus agora e se consagrar a Ele. Querido Deus e Pai, obrigado por Tua palavra nesta manhã e hoje à noite. Obrigado, Senhor, pelas mulheres e pelos homens desta igreja, que transformados pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Evangelho de Cristo Jesus, Pai, já não são mais o que eram, o que foram, mas estão sendo santificados por Ti, Senhor. Estão sendo, Senhor, identificados com o próprio Jesus, no seu caráter, no seu exemplo, pelo seu poder. Obrigado, Senhor, pela obra do Senhor na vida de tantas mulheres da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na vida de tantos homens da nossa igreja. Obrigado por tantos homens dessa igreja, Senhor, que Te levam a sério, que lutam contra o pecado, que andam em retidão, Senhor, e que desejam de todo o coração fazer a Tua vontade. Obrigado por vários homens dessa igreja, Senhor, que têm assumido a liderança espiritual do lar. Querido Deus, hoje à noite fomos confrontados como homens de várias formas. Me ajuda, Senhor, naquilo onde eu estou fracassando, falhando. Ajuda, Pai, esse meu irmão, esse meu amigo, Senhor, esse membro desta igreja, na área que ele está enfraquecido, na área que ele está falhando, Senhor. Através da Tua graça, Senhor, nos visita e nos fortalece, Senhor, para que nós possamos olhar para Cristo, dia após dia, de segunda a segunda, Senhor, para que nós possamos lembrar do exemplo de Cristo e desejar ser como Ele é. E pela Sua graça, Senhor, e pela ação do Teu Santo Espírito, nós possamos, Pai, ver progresso nesse processo de imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa, Senhor, se alegrar de ver que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. Fortalece os homens dessa igreja, Senhor. E obrigado por aqueles que estão fortalecidos. Em nome de Jesus, assim nós Te louvamos e agradecemos. Amém, amém e amém.